Bom dia, queridos. Que alegria estar na casa do Senhor. Como é bom estar aqui. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Já te digo aqui o Salmo 75. Deixa eu confirmar aqui para você. Deus é bom. Só estamos aqui porque Deus é bom. Salmo 76. A majestade e o poder de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser, vamos ler juntos. Leia junto comigo. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre, o mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte. Jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Aleluia! Ele deve ser temido. Deve ser temido. Ele deve ser glorificado, porque Ele é altíssimo. Ele é um Deus soberano, amoroso, justo, verdadeiro e terrível. E deve ser temido. Louvado seja o nome dele. Vamos dizer quão grande ele é. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tu és grandioso, Senhor. Quão grande Tu és, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. É o meu Deus. Quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Cante a estrofe. Com esplendor de um rei, Aleluia. em
tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Cante ao Senhor. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eles se formam O em Deus triuno está aqui entre nós. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro E o leão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. é digno. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Tu és digno. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. O violão e as vozes cantem. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Cante mais uma vez. Quão grande. Quão grande é o meu Deus, Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão
tempo está nas mãos dele. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. Aleluia. Ele está sentado num trono, reinando em glória e majestade. Ele está vendo tudo o que está sendo feito. Ele está observando todos os homens. Vamos declarar isso ao que está sentado no trono. Vamos pedir que ele venha. Maranata. Oh, sim, ó Deus. Venha sobre nós, Senhor, o teu reino. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ao que está sentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, E os homens homens louvando. e o Senhor Deus, Deus Ele habita no meio dos louvores do seu povo. seu povo. Aleluia. Cante com toda a força. Alfa, Ômega. Cristo, Filho, Ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó Alfa, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Cante outra estrofe. ansioso espero a sua volta. O grande dia Em que tu virás, e o que acontecerá. Então subiremos, Aleluia, aleluia. contigo estarei. Até quando? Pra todo sempre. Aleluia, Maranata, Senhor. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Ó vem, ó vem, Senhor. Diga Maranata. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero. Essa é a melhor ansiedade de todas, né? Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas essa é o anseio da igreja, da noiva de Cristo. O grande dia, o dia das bodas, o dia do encontro. Aleluia! E o que acontecerá? Então subiremos
amamos esse dia, o dia do Senhor. Oh Deus, Pra todos sempre. oh Deus. Aleluia. Diga ó Alfa, ó Alfa. Cristo, Cristo, Filho, oh vem Senhor, ó vem, ó vem. Senhor. Agora diga Maranata. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus habita dentro de nós. Oh Deus Santo, obrigado, Senhor. Venha, Senhor, trazer o teu reino, a tua vontade, para ela prevalecer sobre as nossas vontades. Guarda o meu coração, ó Deus, de fazer a minha vontade, de viver para mim mesmo, porque os teus planos, os teus sonhos são muito maiores. Ó Deus, guarda o meu coração, guarda os nossos corações. Vamos dizer isso. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, De fazer minha vontade de viver pra mim mesmo. Insondáveis são teus caminhos, inescrutáveis são teus juízos. E a vontade já deixei, o teu reino já ganhei. E a vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores, os teus caminhos. Os teus caminhos bem maiores do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é Guarda o meu coração. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, De viver pra mim mesmo. Quão
teu reino já ganhei, a vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos têm mais alto. Minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, toma minha vida, tudo é teu. Nós vamos declarar com todas as forças. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Venha o teu reino, diga com toda a força. Venha o teu reino. Levante as suas mãos para dizer isso. Seja Levante suas mãos o mais alto que você puder. Venha o teu reino, Jesus. seja feita tua vontade. A vontade já deixei, o teu reino já ganhei. A vontade já deixei, o teu reino já Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós queremos sonhar os teus sonhos. Os teus sonhos são maiores, Senhor. Teus projetos são incomparáveis. O teu reino não se compara aos reinos deste mundo. Os reinos desta terra todos caem, todos passarão, Senhor. Tu dominas sobre tudo. Tu dominas sobre os homens, Senhor. Tu és todo-poderoso tu és. Grandioso tu és, ó Deus. Ó Santo Deus. Santo Deus. Teus sonhos são maiores que os nossos. Teus caminhos muito mais elevados que os nossos caminhos, Senhor. Quão grande tu és, ó Deus. Quão grande tu és, Senhor. Oh, Deus Santo. Deus Santo. Tu és incomparável. Tu és incomparável, Senhor. Glorioso tu és. Oh, glorioso tu és, Senhor. Maravilhoso tu és, Jesus. Tu és altíssimo. Tu reinas sobre os homens. É o Senhor quem decide o destino dos homens. É o Senhor quem governa sobre tudo. Tu és incomparável, Senhor. Jesus. O Alfa e Ômega, princípio e o fim. Oh Deus, glorioso tu és, Senhor. Glorioso tu és. A ti, oh Alfa e Ômega, o princípio e o fim. És o grande eu sou,
me rendo a ti, o Todo-Poderoso, o que era e o que será. És o grande eu sou, me entrego. Diga isso ao Senhor. Eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifício a ti. Eu quero que governes meu caminhar, que eu sempre viva em tua vontade. A ti, ó Alfa e Ômega, o princípio e o fim. És o grande eu sou. A ti, Senhor, a ti, o Todo-Poderoso, o que era e o que será. És o grande eu sou, me entrego. Eu quero que governes minha vida, oh Santo Deus, me dou em sacrifício a ti. Eu quero que governes meu caminhar, que eu sempre viva em tua vontade. Eu quero que governes, eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifício a ti. Eu quero que governes meu caminhar, que eu sempre viva em tua vontade, e que eu sempre viva em tua vontade, e que eu sempre viva em tua vontade. Sempre vivamos na tua vontade. Queremos, Senhor, viver todos os dias de glória em glória, de fé em fé, na tua força, Senhor, no teu Espírito, no teu reino. Oh, Jesus, no teu reino, Senhor, queremos viver no teu reino, todas as circunstâncias, todos os dias. Aleluia, aleluia. Bendito seja, Senhor, bendito seja o teu nome, Rei que governa sobre tudo e sobre todos. Bendito seja o nome de Jesus, aquele que recebeu toda a honra e toda a glória, aquele que recebeu toda a autoridade, o domínio e o poder nos céus e na terra, pelos séculos dos séculos.
Que o Cordeiro Santo de Deus, o leão da tribo de Judá, seja exaltado para sempre. Que Ele reine para sempre sobre nós. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 5, por favor. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, assim diz a palavra do Senhor. A escritura na parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se turbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu, aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti,
e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidas à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. E quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, e não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Santo Deus, tu és altíssimo, mais glorioso, o mais exaltado dos montes eternos. Tua sabedoria é insondável, teu domínio é o de todas as gerações. Não há quem possa contra ti, não há quem se levante contra ti, não há outro Deus além de ti. Estamos aqui diante de ti, em temor e tremor, temendo, porque tu és Deus terrível quando julgas, mas confiadamente estamos aqui por causa do sangue do teu Filho, o nosso maior bem, o nosso maior tesouro, porque nenhum homem prevalece diante de ti, se não for por intermédio do sangue
do Santo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre e eternamente. Amém. Pode sentar, querido. Estamos meditando sobre fundamentos. Estamos dentro de um livro que expõe, expressa exemplo a ser seguido. Exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Misael e Ananias. Esses homens são os amigos de Daniel. Homens firmes, jovens firmes. E agora são idosos firmes, anciãos firmes, permaneceram firmes. E veja como é bela a imagem que nós estamos vendo aqui. Qual é a primeira coisa que é feita com esses dominados, né? Esses povos que foram dominados, o povo de Deus quando foi dominado? O que é feito com esses encarcerados pelos caldeus, pela Babilônia, pelos povos caldeus? O que é introduzido à presença deles? Festa, comida, bebida, danças e toda sorte de cultura caldeia ou babilônica foi introduzida à presença deles no primeiro capítulo de Daniel. O que está acontecendo aqui? Festa, comida, bebida, mulheres, adoração a falsos deuses, cultura babilônica sendo exaltada. Onde está Daniel? Continua fora da festa. Permanece fora da festa. Aqui fica terrivelmente escancarado que a palavra de Deus é irretocável. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando vier a ser velho, não se desviará do caminho. A palavra de Deus continua firme aqui. A palavra de Deus continua pujante aqui. Daniel está fazendo com que a palavra de Deus seja cumprida. Daniel está glorificando a Deus e demonstrando, sim, Ele é tremendo na sua palavra. Ele é poderoso na sua palavra. Daniel não recebeu instruções, digamos, mornas. Não recebeu instruções ralas, como que um alimento ralo, um alimento não sólido, um alimento qualquer, um alimento sem os nutrientes, sem robustez. Muito pelo contrário, Daniel se alimentou com a palavra de Deus e, consequentemente, ele também mantinha a vida exterior na boa alimentação. Você lembra? Eles resolutamente, decididamente, firmemente mantiveram uma dedicação, mantiveram um preceito sobre a vida deles: não se contaminarem com as iguarias. Decidiram firmemente. Isso é uma resolução. Uma resolução desde a sua juventude, uma resolução desde a sua tenra mocidade. Meu irmão, jovem, querido pré-adolescente, chamado pré-adolescente, mantenha sua juventude bela diante de Deus. E quando você vier a ser velho, isso será como um troféu para a glória de Deus. Isso será louvor para a glória de Deus. Mantenha a sua juventude plena, para que você não tenha do que se envergonhar no seu futuro. Construa o seu futuro, construa a sua velhice agora.
A sua velhice está sendo construída já. Os fundamentos da sua vida estão sendo estabelecidos imediatamente, hoje, agora. Se outros fundamentos forem colocados, se a cultura babilônica for implantada, você vai ver tudo desmoronando quando você vier a ser velho. Nós estamos tratando de alguns pontos, já vimos alguns pontos, eu quero só relembrar para vocês. Estou tratando aqui de 5 pontos. 5 pontos. Para remoção de fundamentos da vida de qualquer pessoa. 5 pontos para remover o fundamento. 5 pontos que foram aplicados pela Babilônia, pela cultura babilônica, como nós vimos no capítulo 1, pela educação babilônica na vida desses jovens, mas que não atingiram esses jovens. Não entrou no coração desses jovens, porque havia um escudo no coração desses jovens. O escudo da fé protegeu o coração desses jovens. A espada, que é a palavra de Deus, mantinha o coração desses jovens firmes e resolutos. Desmoralização, a implantação de uma crise, o novo normal, ou seja, a normalização da crise, 3º ponto. 4º ponto, o teste. E o 5º ponto, que nós vamos ver mais para frente, a consolidação. Vou repetir: desmoralização, a implantação de uma crise, a normalização dessa crise, o teste e a consolidação. Esse ponto que nós estamos vendo aqui é o teste. Quando nós vemos aqui que a rainha mãe está dizendo assim: o teu pai, no reino do teu pai, quando teu pai reinava, quem era esse homem? Nabucodonosor. Mas provavelmente Nabucodonosor não era pai de Belsazar. Aliás, não confunda Belsazar com Beltesazar. Belsazar significa Bel é com o rei. Bel protege o rei. Beltesazar significa Bel é o teu preservador. E o apelido de Daniel é Beltesazar. O apelido babilônico que ele recebe é Beltesazar. Bel é o teu preservador. Que ironia, né? O homem que tem como nome, como base do seu nome, como significado do seu nome, Deus é o meu juiz. Daniel, Deus é o meu juiz. Deus é quem governa sobre a minha vida. Deus é quem decide sobre a minha vida. Deus é quem julga a minha vida. Deus é quem reina sobre mim. Ele agora recebe o apelido babilônico Bel, ou seja, o Deus babilônico. Alguns dizem Marmaduke, era o Deus babilônico, mas era considerado também Bel. Bel é o que preserva, era o apelido de Daniel. Belsazar significa Bel é com o rei. Esse rei chamado Dario não era filho, ele fazia parte da 3ª geração após Nabucodonosor. Muito provavelmente, ou esse homem, Dario, era neto de Nabucodonosor, e quando se diz pai, significa o seu pai, Nabucodonosor, ela está querendo dizer, a rainha mãe está querendo dizer, aquele que é o seu ancestral mais antigo, o seu pai, a sua origem, ele teve no seu reino um jovem, e ela diz o nome Daniel. A rainha mãe não chama Beltesazar pelo apelido, ou melhor, não chama Daniel pelo apelido, ela chama ele de Daniel, não chama de Beltesazar. Provavelmente essa mulher, essa rainha mãe, era também a esposa, ou uma das esposas de Nabucodonosor.
a principal, a primeira esposa de Nabucodonosor, a rainha mãe. Ou ela era avó de Dario, e Nabucodonosor era o avô de Dario, ou Dario era filho do filho de um daqueles que lideravam junto com o seu filho, porque o reino da Babilônia tinha, às vezes, 2 líderes, 2 reinavam, tinham províncias, então alguns reis eram destinados a outras províncias, e Dario, nesse momento, estava governando sobre a Babilônia, a principal das províncias. Mas o que está acontecendo aqui é um teste. Esses 5 pontos que nós estamos apresentando aqui, esses 5 pontos que Deus está nos apresentando aqui através da sua palavra, todos esses pontos estão dentro da palavra de Deus. Nós vemos Daniel e seus amigos passando por tentativas de desmoralização, ou seja, educação e cultura babilônica, e a alimentação e festas babilônicas, tudo isso foi introduzido à presença de Daniel e de seus amigos, e eles rejeitaram. Desmoralização, a crise. O momento de crise é um momento de medo, de assustador, de pânico. Foi quando Daniel e seus amigos estavam à beira da morte, porque ninguém sabia dizer qual era o sonho e qual era a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Logo na sequência, nós vemos a normalização da crise. Nós vemos Nabucodonosor reinando e ficando cada vez mais tranquilo naquela sua fase plena, onde ele achava que tinha o domínio de tudo, ele tinha o controle de tudo, e ele se exaltou, se ensoberbeceu. Daniel estava ali naquele momento também, só que Daniel não se deixou levar pelo aparente clima de tranquilidade. Nós não temos tréguas nessa vida. Não há tréguas nesse mundo. Nós estamos em guerra continuamente. O apóstolo Paulo diz: o espírito milita contra a carne. Nós estamos vivendo uma guerra dioturnamente dentro de nós. A guerra da vontade de Deus contra a nossa vontade. A guerra da direção de Deus contra a minha direção. A guerra do sonho de Deus contra o meu sonho. A guerra do plano de Deus contra o meu plano. Essa guerra só vai se acabar quando recebermos o corpo glorificado. Quando estivermos na presença do Altíssimo. Fomos transformados à sua imagem e semelhança. E receberemos um corpo assim como o corpo dele. Nessa hora, seremos afastados da presença do pecado. Nós fomos afastados do poder do pecado através daquela cruz. Nós ainda estamos na presença do pecado. Mas chegará o dia que nós seremos afastados da presença do pecado. Nesse dia, entraremos no descanso eterno de Deus. Receberemos corpo glorificado. Mas eu preciso te dizer algo. Nem todos entrarão. Porque muitos, ouvindo a respeito do Deus de Daniel, que ele é juiz, que ele pesa, que ele tem uma balança. Você já viu a deusa, aquela imagem, o símbolo da justiça? Você já viu a deusa que simboliza a justiça? Aquela mulher com aquela espada, com aquela balança, com aquela venda nos olhos, aquele símbolo ali é muito interessante. E todas aquelas imagens ali vêm da palavra de Deus. É interessante que até os deuses dos povos, eles são copiados do Deus eterno, do Deus justo e verdadeiro. O que estava escrito na parede? Pesado fostes na balança. Há uma balança na mão de Deus.
E como nós não recebemos a punição dos nossos pecados imediatamente após cometê-los, a gente pensa que essa balança está equilibrada. A gente imagina que Deus está com aquela venda nos olhos. A gente pensa, Deus não está vendo, a balança está equilibrada. Eu posso viver a vida que eu quiser, andar como eu quero. Eu posso usar os utensílios de Deus, os vasos de Deus, os copos de Deus, os santos utensílios. E quando nós estamos falando de santos utensílios, do que nós estamos falando? Senão do nosso corpo. Nós somos tesouro, nós temos tesouro dentro de nós, mas nós somos vasos de barro. Somos utensílios de Deus. Nosso corpo é utensílio de Deus. Seu corpo, suas regras. Seu corpo, suas regras. Se o seu corpo for conforme as suas regras, você está em falta na balança. O que nós estamos presenciando nos dias atuais, falamos disso há poucas semanas atrás, que estava acontecendo nos Estados Unidos da América. Black Lives Matter. Estava acontecendo nos Estados Unidos. Você já viu o que está acontecendo aqui? Foi pintado no asfalto. Eu não sei se você está se dando conta do que nós estamos vivendo, mas estão tirando gradativamente de muitos jovens, estão tirando poderes malignos, satânicos, infernais, estão tirando viga por viga dos alicerces, quebrando diariamente com mensagens, com falsas notícias. Diariamente estão quebrando as colunas. Essa fase de teste, depois de serem implantados a nova moralização, a nova moral, depois que um pânico, um medo assola e você tem que fazer parte daquele sistema, senão você fica fora dele, é implantado um novo pensamento, um novo normal, uma nova forma de raciocinar, uma nova forma de pensar. E eu vejo pessoas falando sobre pensamento crítico. Cuidado com o pensamento crítico. As escolas hoje estão falando assim, nós estamos formando cidadãos com pensamento crítico. Pensamento crítico que duvida de tudo. Escola é a casa da dúvida e ensina criancinhas a duvidar de tudo. Eu estava vendo uma charge e um rapaz chega no meio de um grupo de jovens, provavelmente você deve ter visto. O rapaz chega no grupo de jovens e diz assim, e aí, meninos? E uma pessoa levanta a voz e diga assim, por favor, contenha-se e seja isento no gênero conosco. E aí, menines? E isso já está nas escolas. Primeiro capítulo de Daniel. Nabucodonosor disse, implanta a educação babilônica na cabeça desses jovens. Se a palavra de Deus não estiver correndo velozmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na sexta-feira, tivemos aqui o casamento, e essa palavra ficou muito forte no meu coração, que eu estou pensando nela até agora. Noé, quando construiu a arca, recebeu uma ordem de Deus. Calafeta a arca com betume por dentro e por fora.
Deus falou para calafetar só por dentro? Por dentro e por fora. Sua vida, seu corpo, suas vestes, sua aparência estão calafetadas com o betume da palavra de Deus? Com a ordem de Deus? Por fora, você acha que não precisa fugir da aparência do mal? Você acha que pode entrar numa festinha como essa aqui, de Dario, sentar lá no meio daquele, perdoe a expressão, mas é literalmente essa, daquele bacanal. É um bacanal, literalmente. Porque é uma festa a baco, regada a vinho e que só satisfaz a barriga, ao ventre. A troca de mulheres, provavelmente uma celebração de culto sensual e completamente erotizada naquele lugar, à base de vinho, bebida. Eu fico imaginando Dario, que estava já embriagado, olhando aquela mão escrevendo na parede as palavras, e quase que instantaneamente, aquela embriaguez que causa alegria, que causa escárnio e gritos e festejos, se tornando um semblante caído na cara de Dario. Um homem que sabia quem era o Deus de Daniel, deu as costas para o Deus de Daniel e naquela noite morreu. Sem se arrepender e dar glórias ao Deus de Daniel. Daniel permanece resoluto, firmemente decidido, continua fora das festinhas. Amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos meditar mais para frente sobre pessoas que, mesmo conhecendo, deram as costas. E o que acontece no Novo Testamento? O que acontece na Nova Aliança com pessoas que, mesmo conhecendo, deram as costas? Se posiciona. Fica posicionado ali para mim. Levante a sua mão, por favor. Santo Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito, reveste-nos completamente, que não haja nenhuma brecha para nossas vontades, que não haja nenhuma brecha para vozes estranhas, que não nos contaminemos com as iguarias, que não profanemos os utensílios do reino que são os nossos corpos e que não nos vendamos a corrente de ouro em volta do pescoço aos postos babilônicos, que não sejamos avarentos e gananciosos, que sejamos, Senhor, como Daniel, cheios da Tua luz, cheios de sabedoria, cheios de inteligência, cheios do Espírito excelente do Deus Santo, hoje e sempre. Que a graça do Senhor, o amor do Pai e as consolações do Espírito sejam com o seu povo, agora e para sempre. Amém. Amém. Tenha um bom almoço, querido.